Pensa só numa arma. Uma arma que é o auge da precisão, do poder de destruição. Agora, imagina essa mesma arma sendo rebatida como se fosse um brinquedinho por um objeto totalmente desconhecido. O que a gente vai ver agora não é ficção científica, não. É o centro de uma revelação que, olha, simplesmente abalou o Congresso dos Estados Unidos. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. De um lado, a gente tem uma das tecnologias militares mais avançadas da humanidade. Do outro, um alvo que parece que ignora as leis da física que a gente conhece. Esse evento levanta uma pergunta que, sinceramente, dá até um arrepio. O que mais a gente não sabe? E tudo começa exatamente aí, nessa colisão que, em tese, seria impossível. Um único momento que pode redefinir tudo o que a gente pensava ser o limite da tecnologia militar. Olha, o contraste aqui é brutal. De um lado você tem o míssil Hellfire, aquele míssil de ponta, a escolha número 1 para destruir alvos com precisão de cirurgião, uma verdadeira obra de engenharia militar. E do outro lado ele atinge esse objeto. E nada, simplesmente ricocheteia. Enquanto isso, o objeto segue o caminho dele como se nada tivesse acontecido. Isso, gente, com a tecnologia que a gente conhece, simplesmente não era para acontecer. E aí fica a pergunta, como é que uma história inacreditável dessas veio à tona? Bom, não foi por um vazamento qualquer num fórum da internet, não. Foi no coração do poder americano, numa audiência oficial do Congresso. A história foi se desenrolando aos poucos, né? Em 2023, o ex-oficial David Grush já tinha acendido o pavio, falando que o governo escondia um programa secreto. Meses depois, em outubro de 2024, o incidente do míssil acontece. E aí, o ápice. Em setembro de 2025, o vídeo dessa cena é mostrado para todo mundo ver, transformando o que eram alegações em uma evidência bem perturbadora. Depois de todo mundo ver essa cena, a deputada Ana Paulina Luna foi direto ao ponto. Ela fez a pergunta que estava na cabeça de todo mundo ali. Uma pergunta clara, direta para os veteranos militares e especialistas que estavam na sala. E a resposta deles, bom, a resposta deles ia definir tudo. E a resposta foi um não sonoro, unânime, categórico. Nenhum daqueles veteranos, gente com décadas de experiência em combate, em tecnologia militar, conseguia pensar em absolutamente nada no arsenal americano que fosse capaz de fazer aquilo. A conclusão ali era uma só. O que eles tinham acabado de ver era, para eles, tecnologicamente impossível. Bom, com uma revelação desse tamanho, o próximo passo é meio óbvio, né? Investigar. Porque uma ligação tão extraordinária assim exige uma prova igualmente extraordinária. E aqui a gente chega na pergunta de $1 milhão. Numa era de deepfakes, de desinformação, como é que a gente pode ter certeza que aquilo que foi mostrado no Congresso é real? A credibilidade de toda essa história depende dessa resposta. Vamos aos fatos que a gente tem sobre o vídeo. Ele foi enviado de forma anônima, o que, claro, já complica um pouco a verificação. Mas ele aponta para um local e data bem específicos. A costa do Iêmen, dia 30 de outubro de 2024. Bem no meio de uma zona de guerra ativa, com a Marinha dos Estados Unidos por lá. Mas a palavra final sobre a autenticidade ainda depende da análise forense. E quem é que ficou com essa batata quente na mão? A AARO. Esse é o escritório oficial do Pentágono criado exatamente para investigar esses fenômenos. E olha, eles não são de acreditar em qualquer coisa não. Já desmascararam outros casos famosos, provando que um suposto OVNI era só um balão meteorológico. O trabalho deles é esse, separar o fato da ficção. Enquanto a AARO trabalha nos bastidores, a resposta oficial das autoridades de defesa tem sido, bem, o silêncio deles já é bastante revelador por si só. Quando o jornal ABC News foi atrás dos oficiais de defesa para pedir um comentário, a resposta foi o muro. Frases como "não temos nada a fornecer" ou "não tenho nada para você" não confirmam, mas também não negam nada. Elas só aumentam o mistério e deixam todo mundo se perguntando: será que eles não sabem ou será que eles não podem falar? E é esse contraste que choca. Enquanto os canais oficiais se fecham, a reação de quem viu o vídeo com os próprios olhos, os veteranos na audiência, foi visceral, foi de medo. Um medo que nasce quando você testemunha algo que passou a vida inteira sendo treinado para acreditar que era impossível. É aqui que a história sobe de nível, porque as implicações disso tudo, se for real, vão muito além de uma curiosidade sobre OVNIs. A gente está falando de segurança nacional e do equilíbrio de poder no mundo todo. A questão é, se essa tecnologia existe e não é dos Estados Unidos, então, de quem ela é?
De um adversário como a China, a Rússia? Ou algo completamente diferente? Isso cria um buraco, uma lacuna tecnológica que ninguém sabia que existia. Uma vulnerabilidade que gera o que um especialista chamou de insegurança armamentista. O veterano da Força Aérea, Jeffrey Notetelli, resumiu a situação de forma perfeita. Ele diz que o debate precisa mudar de patamar. A questão não é mais acreditar ou não, mas sim ter a coragem e a liderança para encarar o desconhecido, com transparência e com determinação. E isso nos leva à pergunta final, talvez a mais importante de todas. Se o vídeo for real, quem ou o que está por trás de uma tecnologia capaz de anular uma das armas mais avançadas do mundo? E talvez mais importante ainda, quais são as intenções por trás desse poder todo? Uma coisa é certa, seja qual for a verdade por trás disso, nós estamos só no comecinho de uma jornada que pode de fato mudar tudo. A investigação sobre este e outros casos continua a todo vapor. E para não perder nenhuma atualização e continuar explorando com a gente os temas mais fascinantes, fica aqui o convite. Curta este conteúdo, compartilhe com os amigos e, claro, se inscreva no canal Zeilemas. O apoio de todo mundo é fundamental para a gente continuar essa busca por respostas. Até a próxima!